Vamos lá, galera, mais uma questãozinha do nosso projeto Tira Fôlego do Enem. Agora a questão de número 5. Está trazendo aqui uma imagem muito bacana falando sobre as massas de ar que atuam no território brasileiro e a sua dinâmica, né? A sua influência, né? O comparativo, né, de atuação entre o verão e o inverno, tá bom? Mas antes disso, vamos revisar, né, alguns pontos aí importantes, tá? E já fica a dica, certo? Não tem como eu falar aqui de tudo na questão, mas é importantíssimo que você revise os fatores climáticos, não somente, né, as massas de ar, que é o tema que a gente vai estar trabalhando hoje, tá certo? Então é importante, né, que você revise. O tema agora da questão vai ser massas de ar, mas é importante que você entenda, né, que os climas existentes no planeta, eles são condicionados também por 3 elementos atmosféricos, né, temperatura, umidade e pressão, tá certo? E, consequentemente, esses elementos atmosféricos, eles são influenciados, né, por fatores climáticos, a latitude, a altitude, o relevo, a continentalidade, a maritimidade, as correntes marítimas, as massas de ar, a vegetação, certo? Esses fatores climáticos, eles influenciam, né, nos elementos atmosféricos. Tá legal? Que, por sua vez, estão diretamente relacionados, né, à realidade climática do mundo, tá bom? Então, é importantíssimo que você entenda a influência, a caracterização, né, de cada um desses fatores climáticos. Quando a gente falar, por exemplo, né, de umidade, é importante você também dar uma revisão sobre os tipos de chuva, né? Chuvas convectivas, aquelas chuvas típicas de dias quentes, de meses quentes, que na nossa região a gente popularizou de uma forma bem coloquial de chuva de verão, né? Onde você tem uma grande evaporação e grande precipitação, aquelas chuvas fortes, torrenciais, né? Como acontece muito na região amazônica, certo? As chuvas de relevo, que tem a ver com o avanço de massas úmidas que tentam ultrapassar o relevo, o ar sobe, mas a umidade fica, né? E as chuvas, né, frontais. As chuvas de relevo são chamadas de chuvas orográficas, né? E as chuvas frontais, que é justamente o encontro, né, entre massas de ar com características diferentes, né? Então você tem muita relação aí nos noticiários, né, da frente fria. Como não tem frente quente, não tem, né? Mas você relaciona muito, né, a questão do avanço da frente fria, que a gente vai ver que é responsabilidade da massa polar atlântica, que avança por ser mais densa, né? Ela tem força para avançar no inverno, ela ocupa territórios, né, mais próximos à superfície, obrigando a massa quente a se elevar, e com isso, né, nós temos aí a saturação e as precipitações, tá legal? Por isso que chove muito no Nordeste brasileiro, em porções, né, do litoral nordestino brasileiro no inverno, né? Então, quando você for lá para fazer a sua viagem lá de férias, né? É muito comum aí que a molecada vão para Salvador, né? Aquela coisa toda. Aí fica lá, vou no meio do ano, não vou e tal. No meio do ano você tem as férias, né? Até tem alguns meses aí para os principais vestibulares, certo? Mas chove pra caramba. Corre o risco lá de você ficar uma semana debaixo de chuva. Olha só que interessante, tá? Então é importante que você saiba disso, não somente para você passar aí as suas férias de formatura, tá certo? Mas é importantíssimo. Fica aí a dica aí para vocês. Outra dica sobre clima, é importante que você estude os climogramas, né? Os gráficos de clima, que apresentam características de temperatura e características, né, de umidade. Então você tem lá as colunas que representam as médias pluviométricas de cada mês, e você tem a curva térmica, né, que representa as médias térmicas de cada mês, certo? Obviamente que você não vai decorar, né, como algumas classificações apontam aí, os mais né, tem cerca lá, algumas classificações apontam 18 climogramas, tá? Presentes na nossa dinâmica climática. Obviamente que não, mas assim, importante que você domine, não é para decorar, mas que você entenda, né? Que você saiba, que você consiga interpretar bem um climograma, tá bom? Então fica aí. Daqui a pouco a gente vai falar mais, né, quando chegarmos às próximas questões, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas já introduz essa importância, direcionando, né, aquilo que você precisa estudar para o Enem e para muitos vestibulares e concursos públicos, tá certo? Agora que eu já dei um indicativo para vocês aqui, vou voltar a um importante, né, fator climático,
as massas de ar, tá legal? Rômulo, o que são massas de ar, gente? Massas de ar são porções dinâmicas da atmosfera, né? Que elas absorvem, elas adquirem suas características, né, do local de origem, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, né, como que é essa leitura aí de massas de ar, as nomenclaturas. Então, elas assumem características de pressão, de temperatura, de umidade, né, do locais que elas se originam, e ao se deslocar na atmosfera, principalmente, né, devido à variação de temperatura, esse deslocamento faz com que essas massas de ar, certo, levem as suas características, né, e provoque uma série de fenômenos meteorológicos, né, à medida que elas vão avançando, como, né, a variação no regime de chuva, né, mudanças de temperatura, né, instabilidades e outros, né, fatores aí, outros fenômenos meteorológicos. Tá legal? Beleza? Certo? No território brasileiro, que é um território continental, tem um vasto litoral, também tem uma grande área, né, continental. Então o Brasil é bastante latitudinal, o Brasil é bastante longitudinal, tem variações de relevo, tem, né, grande influência, né, de vegetação, como por exemplo na região amazônica. Então o Brasil tem, né, aí muito dinamismo nas massas de ar, tá legal? São 5 massas de ar que atuam no território brasileiro, como o gráfico está mostrando aí. É preciso que a gente saiba, né, fazer a leitura. Gente, as massas de ar, elas sempre começam nas suas nomenclaturas, deixa eu pegar aqui uma corzinha para destacar, com o Mzinho minúsculo, né? O Mzinho aqui, ó, que significa, obviamente, massas de ar, né? Depois você tem a leitura do apontamento da origem dessas massas de ar em relação às zonas térmicas, né? As massas equatoriais, reparem aqui que a gente está fazendo referência a um exão, tá? De equatorial, certo? Elas são formadas aí nas proximidades da linha do Equador, certo? Nós temos as massas tropicais, daí o T maiúsculo, tá? Que são formadas nas proximidades, né? No caso aqui do Trópico de Capricórnio, né, das regiões tropicais, e nós temos aqui as massas polares, que no caso do Brasil nós temos apenas uma, né, que é a massa polar atlântica, então daí o pesão, certo? E depois você precisa identificar para o leitor se essa massa ela é oceânica ou se ela é continental, tá legal? Se ela é oceânica ou se ela é continental. Então reparem, né, que aqui nós temos, né, o Czinho de continental. E aqui nós temos o Azinho. Rômulo, mas você não falou que é oceânica? Sim, só que você precisa identificar para o leitor qual oceano, né? Se é, né, no caso do Brasil, é o Azinho de Atlântico, mas você tem um Pzinho de Pacífico, você tem o Izinho de Índico, tá legal? Então não é tão difícil, né, a leitura dessas massas de ar, tá legal? Então vamos lá, vamos entender aqui as características, né? Nós já vimos as nomenclaturas, agora a gente vai entender, né, nós já vimos aqui as abreviações, vamos entender as nomenclaturas e suas características. Nós temos aqui a nossa famosa MEC, tá? Que é a massa equatorial continental, tá certo? Nós temos, né, a massa equatorial atlântica, nós temos a massa tropical continental, nós temos a massa tropical continental e nós temos a massa polar atlântica. Então, resumindo, nós temos 2 massas equatoriais que atuam no território brasileiro, consequentemente, né, uma oceânica e outra continental. Nós temos 2 massas tropicais que atuam no território brasileiro, obviamente, uma continental e uma oceânica, e nós temos apenas, né, uma massa polar que atua no território brasileiro. Ela é oceânica, obviamente, que a massa polar continental ela não chega a ter atuação no território brasileiro. Com isso, a gente consegue perceber a influência, né, de massas quentes no território brasileiro. Lembre-se também do posicionamento latitudinal do Brasil. O Brasil é cortado por 2 paralelos especiais, ou seja, aqueles, né, que recebem nomes que tem a ver com a incidência solar. O Equador, que é, né, a nossa linha imaginária que divide o planeta em 2 hemisférios, norte e sul, e o Trópico de Capricórnio. Mais de 90%, né, cerca de 92% do território brasileiro está na zona intertropical. Tá legal? E nós temos aí um percentual, né, do território brasileiro na parte, né, subtropical, na parte temperada aí próximo aos trópicos do Brasil. Tá certo? Então, as massas equatoriais e tropicais, elas são quentes, certo? E as massas polares, elas são frias.
certinho? As massas tropicais, elas têm maior atuação, inclusive no inverno, né, quando comparados, porque as massas equatoriais elas ficam fortonas no verão e elas abafam, né, a influência. Obviamente que eu estou falando abafar de uma forma bem didática, né, gente? A influência das massas tropicais, né, e consequentemente até mesmo da massa polar, que não tem força, por exemplo, de atuar no território brasileiro. Tá certo? Então, das 5 massas que atuam no território brasileiro, 4 são quentes, tá certo? Beleza? De uma forma geral, né, as massas continentais elas são secas e as massas, né, oceânicas elas são úmidas. Mas nós temos uma exceção no território brasileiro, que é a MEC, a massa equatorial continental, tá legal? Que é uma massa, tá? Úmida, embora continental. Rômulo, por que essa umidade? Devido à presença da floresta amazônica, né? E você vai lembrar de todo o processo de evapotranspiração. Tranquilo? Você tem ali, né, um território, né, de extrema importância que está sendo destruído e, consequentemente, você vai entender o porquê, né, o quanto isso altera a dinâmica climática de outras porções do território brasileiro. É importante você ficar atento para o Enem, por exemplo, como que o avanço das queimadas do Pantanal, que foram tão intensas esse ano, tem a ver com o desmatamento da Amazônia também, porque chega menos chuva. Certo? Você tira isso pelo volume do Rio Paraguai, que é um importante indicador de quanto está a umidade, a pluviometria, as médias pluviométricas, né? Certo? Na região do Pantanal, que é a área, né, continental de maior extensão alagável do planeta. Um berçário, literalmente, de espécie, um paraíso, né, da biodiversidade. Certo? Com uma infinidade de espécies endêmicas. Tranquilo? Que, obviamente, a gente não vai entender somente pelo desmatamento da Amazônia, mas por todo o avanço, né, criminoso aí de pastagens, agriculturas, né, e também da urbanização nessas áreas. Tá legal? Mas voltando aqui para a questão, certo? Então nós temos no Brasil 5 massas. 4 são quentes. Apenas a massa polar atlântica é fria. E 4 são úmidas. Apenas a massa tropical continental, que é seca. Então já fica aí essa caracterização. Tá legal? Já fica aí essa caracterização. Tranquilo? Beleza? Então o que você precisa saber até agora? As nomenclaturas das 5 massas de ar que atuam no território brasileiro e as suas características, né? Pra gente entender todo esse dinamismo. Certo? Beleza? Então, já fica aí a caracterização. Agora, o que a gente vai perceber? Que essas massas, elas apresentam, né, atuações diferenciadas em relação ao inverno. Eu queria dar um destaque maior para 3 massas. Queria que vocês olhassem. A massa equatorial continental, a massa tropical atlântica e a massa polar atlântica. São as 3, né, com maior presença, com maior cobrança nos vestibulares. Tá legal? Então, vamos lá. A massa equatorial continental, né, no verão, ela influencia e muito, certo? Ela avança e muito para porções do centro-oeste brasileiro e do sudeste brasileiro, levando muita umidade da Amazônia. Reparem que aqui nós temos a Cordilheira dos Andes, que funciona como uma barreira natural, certo? Beleza? Um escudo aí natural, onde facilita, né, esse acúmulo, esse direcionamento da umidade da Amazônia para regiões do centro-oeste e do sudeste brasileiro, sendo importantíssimo, certo? É o fenômeno chamado rios voadores. Então você tem muita umidade, né, jogada na atmosfera pela floresta, certo? Com isso gera uma área de baixa pressão que atrai ventos úmidos, né, do litoral, certo? Trazendo mais umidade para o continente, certo? Nós temos precipitações, a infiltração dessa água e as raízes, né, absorve essa água e mais uma vez joga a água para a atmosfera, e você tem a presença da bacia amazônica, de maior extensão também do mundo, tranquilo, que depois vai levar rios que vão canalizar uma drenagem exorreica, certo? Ou seja, vão desaguar externamente ao continente, certo? No caso, no Oceano Atlântico. Então, o ciclo hidrológico. Então, a floresta amazônica é fantástica.
ela produz aquilo que ela precisa. Aí vem o ser humano com o desmatamento, certo? E traz toda essa problemática. Por que eu tô falando isso? Um dos assuntos que podem ser cobrados, não somente no Enem, mas nos vestibulares, é a questão do desmatamento, dos incêndios criminosos na Amazônia, do avanço da fronteira agropecuária, das atividades, né, ligadas à mineração, do avanço da urbanização, ou seja, da retirada de madeira de lei, fatores ligados ao processo de destruição da Amazônia. Com isso, certo? Você destrói a própria matéria orgânica, de extrema importância, né, para a floresta amazônica. Lembre-se que o solo amazônico, mineralogicamente, é um solo pobre, mas riquíssimo em matéria orgânica, serrapilheira, humus, nós já vimos isso em questões anteriores, tá legal? Que a própria natureza produz o seu alimento. E ao mesmo tempo ela se adequa a essa realidade de clima de baixa, né, de realidade de baixa latitude, onde você tem muita evaporação e você tem muita presença, né, de própria umidade. Então a própria floresta produz, garante a sua umidade que ela precisa, certo? E ao mesmo tempo é tão volumoso, né, essa massa que é chamada de rios voadores, sendo um fator de equilíbrio, né, pluviométrico para outras regiões. Então, quando a bancada ruralista, né, flexibiliza leis, quando o poder público, né, é conivente com o desmatamento, quando os grandes pecuaristas, os grandes agricultores acham que estão fazendo grande coisa queimando a Amazônia, na verdade eles estão acabando com a possibilidade, inclusive, de ter soja e de ter pasto nessa região. Certo? Então, literalmente é uma... Pensando do ponto de vista econômico, capitalista, né, da bancada ruralista, isso é uma idiotice o que eles estão fazendo, tá legal? Mas, aproveitando aí, né, o ensejo. Voltando aqui para a questão, certo? Então a massa equatorial continental, você vai relacionar que no verão, ela influencia muito, né, na pluviometria do centro-oeste, né, e do sudeste brasileiro. Você vai lembrar dos rios voadores, tá certo? A massa equatorial, né, atlântica, certo? Que é formada ali nas proximidades, né, da ilha dos Açores, tá certo? Ela vai influenciar, do arquipélago, né, dos Açores ali, ela vai influenciar bastante no verão, né, no litoral norte e no litoral norte e nordestino brasileiro. Então no litoral do norte e do nordeste brasileiro, tá certo? Beleza? A massa polar atlântica, no verão, ela não tem força, de fato, né, para atuar no território brasileiro. Sua atuação é muito tímida, né, muito restrita, né, no verãozão, certo? Agora dá uma olhada aqui no inverno, tá? Reparem aqui, ó, a massa equatorial continental, ela praticamente fica muito concentrada, né, na Amazônia, no norte do Brasil, no coração, né, brasileiro. A massa equatorial atlântica, ela não chega a ter atuação efetiva, né, no inverno no território brasileiro, tá certo? Já a massa polar, olha o quanto ela avança, trazendo fenômenos extremamente importantes. Ela chega a avançar até o sul da Amazônia. Rômulo, por que isso? Porque ela encontra um corredor favorável. Repare que tem relevo aqui e tem muito relevo aqui, né, de altitude bastante, né, significância aí, a Cordilheira dos Andes. Ela chega a atuar, ela encontra um corredor, né, para avançar, gerando um fenômeno de queda de temperaturas nessa região chamado de friagem. Tá legal? Fenômeno da friagem. Beleza? Eu trouxe até uma imagem aqui que vai facilitar esse entendimento, que já tá tudo bonitinho, que vai ficar mais fácil para vocês. Olha, dá uma olhada aqui, ó. Certo? Então nós temos aqui, ó, o fenômeno da friagem no sul da Amazônia. Então, essa massa polar atlântica, né, a MPA, ela vai trazer, né, quedas mais significativas de temperatura na região sul do Brasil, vai trazer muita umidade na região sul do Brasil, tá? Então lembre-se, quando você for olhar no climograma do sul do Brasil, você vai ver a presença de médias térmicas o ano inteiro. Modestas, mas presentes no ano inteiro, inclusive no inverno, porque você tem muita atuação da massa polar atlântica, que é úmida, certo? E ela vai trazer também, né, o fenômeno da geada, né, no sul do Brasil, no centro-oeste do Brasil, em porções do sudeste brasileiro, tá bom? Certo? Queda de temperatura, maior instabilidade do tempo, vai trazer muitas chuvas frontais, né? Porções do sudeste, principalmente para o nordeste, por isso que você tem muita chuva, né? No litoral nordestino, durante o inverno, que você tem o avanço da massa polar, tranquilo? Então você tem inclusive um direcionamento, né,
da massa tropical. Olha aqui como no verão a massa tropical atua muito, né? Chegando a atuar em todo o litoral brasileiro praticamente, né? Nordeste, do sudeste do Brasil e do sul. Tá legal? Olha como que ela fica mais tímida aqui, mais concentrada no Nordeste, também sendo um outro fator que explica, né, a maior abundância de chuvas, né, uma massa úmida, uma massa quente, né, no Nordeste. Certo? Beleza? Porque a massa polar ela avança e ela inibe a atuação da massa tropical atlântica em porções do Sudeste em determinados períodos. Tá certo? Então você tem o avanço de uma frente fria, que vai, né, devido a ser uma frente mais, né, gases mais densos, mais frios, ocupar camadas mais próximas, é aquilo que eu falei para vocês, né? A massa quente ela é obrigada a se elevar e com isso nós temos precipitações. Então você tem muitas chuvas frontais no inverno em porções do Nordeste, sobretudo no litoral nordestino. Em porções do litoral nordestino. Tá legal? Então uma outra questão importante aí, pessoal, que vou fazer prova específica também. Tá? Fiquem atentos. Certo? Então, gente, quando cobra-se em prova, é geralmente esses detalhes aí, né, que são cobrados, né? A massa polar, que aqui tem a sua origem, né, na Patagônia aqui na Argentina, né? Eu esqueci de falar aqui, ó, da origem da massa tropical na depressão do Chaco, né? Ela não é formada no território brasileiro, ela é formada na depressão do Chaco ali na Argentina, no Paraguai, tá legal? Certo? Ela inclusive sofre, né? Ela até sofre ali, ela fica meio que inibida ali também no inverno, certo? Pelo avanço da massa polar. Então são essas caracterizações aí que geralmente, né, são cobradas no vestibular. Vamos voltar para a questão aqui para a gente consegue resolver essa questão. Tá legal? Tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui minha canetinha vermelha aqui que eu acho que facilita, né? Tá aqui, ó. Em relação à atuação das massas de ar que atuam no território brasileiro, que são 5, né? A massa tropical atlântica, nossa MTA, ela é quente e ela é úmida, beleza? Então tá certinho. Provoca chuvas no litoral das regiões, né? Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil, por ela ser úmida. Tá legal? Beleza? Tranquilo, né? A massa equatorial atlântica, ela é quente e ela é úmida. Quente e seca? Não. Tá? Ela é responsável pelas secas periódicas na região Nordeste? Tá fora, né? Gente, a região... O Nordeste, gente, ele é dividido em sub-regiões, né? A Zona da Mata, o Agreste, o Sertão Nordestino e o Meio Norte, certo? Quando a gente fala sobre o Nordeste, a gente tem que entender que o Nordeste tem uma variedade climática, né? Nós temos o clima tropical litorâneo, pegando uma classificação, certo? O clima tropical litorâneo, que é a região da Mata Atlântica ali, que vai se estender até uma porção, né, do Agreste, que é uma transição para a região do semiárido nordestino, clima semiárido do sertão nordestino. Nós temos, né, o clima tropical típico, que é o característico ali do coração do Brasil. Nós temos também, né, a influência na porção nordeste, sobretudo em porções do Maranhão, do clima equatorial úmido. Tá legal? Então cuidado aí pra gente não identificar o Nordeste como sinônimo, né, de clima seco. Não é, tá legal? O clima seco ele é característico, né, de uma porção do semiárido nordestino, principalmente chamado polígono das secas, tá bom? Beleza? Vamos lá. A massa equatorial continental, que ele é quente e ele é úmida, aqui você vai relacionar a evapotranspiração, né, embora seja uma massa continental, show. É o maior mecanismo formador de chuvas na região sudeste e sul do Brasil. Então, gente, centro-oeste do Brasil é importantíssimo, você vai lembrar dos rios voadores, né? O avanço, né, principalmente no verão, trazendo umidade no sudeste, trazendo umidade no centro-oeste do Brasil. Caiu uma questão no Enem recente, né, mostrando que em 2014 nós tivemos sobre a região sudeste uma grande área de alta pressão, uma área anticiclonal. Então uma área que repele, que repulsa ventos. Então dificultando ventos úmidos do litoral, ventos úmidos provenientes do sul e também os rios voadores, levando a uma seca, né, que prejudicou bastante os reservatórios hídricos, a produção de energia, o consumo direto, né, dos grandes centros. Então, já fica aí, né, mais uma informação, como pode ser cobrado numa prova, né, algumas informações, tá legal? Sobre mecanismos climáticos. A massa tropical continental, ela é quente e seca, então, ó, ela é quente, tá fora, tá? Beleza aí?
nem vou ler o restante. Massa polar atlântica, ela é fria e úmida, a única massa fria que atua no território brasileiro. É a principal responsável pelas chuvas em Santa Catarina nos meses de verão. Gente, no verão ela não tem força para atuar significativamente no território brasileiro, tá legal? Então nós temos aqui o gabarito, tá? A massa tropical atlântica, que atua praticamente em todo, né, quase todo o litoral brasileiro, do Nordeste ao Sul do Brasil, como a gente pode ver na imagem, tá legal? Como a gente pode ver nas imagens, a atuação da MTA, tá legal? Aí só um destaque aqui para o inverno, né, chovendo bastante no Nordeste, pela presença de chuvas frontais com o avanço da massa polar. Tá legal? Então é isso, galera. Fizemos uma revisão aqui sobre, né, sobre clima, sobre alguns, né, fenômenos climáticos no Brasil, sobre principalmente a atuação das massas de ar que atuam no território brasileiro, e suas características, seus posicionamentos e alguns fenômenos importantes que são, né, temáticas de prova. Tá legal? Beleza, a gente continua aí.